Olá, bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos com os principais acontecimentos que pautam os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe do editorial para a América Latina da Argos e hoje eu tenho o prazer de receber Conrado Mazzoni, chefe adjunto de redação da Argos no Brasil. Bem-vindo, Conrado. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Hoje a gente tem um episódio especial para a gente celebrar o que seriam os 10 anos da cobertura de insumos para a produção de biodiesel, que a Argos já tem. Celebrando agora um ano da expansão dessa cobertura, quando a gente lançou o nosso preço de sebo bovino para exportação. E agora que a gente acabou de lançar o preço do óleo de cozinha usado, chamado UCO, no mercado. O que dá para você destacar dessa trajetória e desses preços, de como esse mercado se comporta na Argos? Camila, um prazer estar aqui. Realmente é uma jornada muito vitoriosa, de muitas conquistas aí, desde quando a gente começou essa cobertura dos insumos de biodiesel. E basicamente o mundo está buscando cada vez mais fontes de energia com baixa intensidade de carbono. E a gente tem hoje uma cobertura muito ampla dos biocombustíveis e também dos insumos. A gente tem hoje no nosso relatório Argos Brasil Combustíveis, que aliás eu tenho a honra aqui de representar, né, um time muito talentoso que você conhece tão bem, tocado aí pelo nosso editor, o Amancio Buttan. Hoje a gente tem 10 indicadores de biodiesel baseado em informações de mercado e temos 7 indicadores de insumos do biodiesel, além da cobertura de glicerina e metanol. E a gente conta com um respaldo muito grande e uma troca de informações muito importante, não somente com os participantes de mercado aqui do Brasil, os compradores e vendedores dessas commodities, mas também os nossos colegas em Houston, que conduzem ali o relatório Americas Biofuels. E a Argos, além de ser uma referência nos preços, nos indicadores de petróleo, ela cada vez mais vem sendo uma referência na cobertura dessa nova fronteira dos biocombustíveis, o SAF e o HVO, o combustível sustentável de aviação e o diesel renovável. Então nós tínhamos numa cobertura aqui do mercado doméstico, do sebo bovino, desde 2014, um preço do produto colocado em São Paulo com imposto, e a gente acompanhou em 2023 uma transformação desse mercado a partir da demanda do mercado internacional. Foi a partir daí que a gente, como a gente sempre faz, interagiu com os participantes, percebeu o interesse que havia de ter uma precificação desse fluxo de exportação e foi a partir daí que a gente começou a desenvolver esses indicadores ao longo do ano passado e ao longo desse ano. Quer dizer, é um mercado que deixa de ser um mercado apenas local, ele passa a se internacionalizar cada vez mais e a gente acompanhou o movimento disso. Perfeito, perfeito. A gente tinha como clientes principais do sebo aqui, até para contextualizar para quem não está muito familiarizado, a gente está falando do despojo da pecuária, que pode virar farinha de sangue, farinha de osso, e pode virar a gordura, o sebo bovino, que é utilizado para a ração animal, é utilizado também na indústria de higiene e limpeza para a produção de sabão e grande parte dele vai para a demanda de biodiesel aqui no mercado brasileiro e a gente começou a ter essa procura cada vez maior desde o ano passado e ao longo desse ano por parte do mercado internacional para produzir justamente o SAF e o diesel renovável. E por quê, né, Camila? Porque a intensidade de eficiência energético-ambiental, a intensidade de carbono do sebo e também do óleo de fritura usado, a gente vai falar mais dele daqui a pouco, ela é muito premiada nos programas de incentivo dos governos que visam a descarbonização, a transição energética. Então a gente teve uma situação do mercado, principalmente americano, de procurar cada vez mais essas fontes com baixa intensidade de carbono, e aí conseguiram produto na China, com óleo de fritura usado da China, óleo de palma ali da Malásia, e também o sebo da América do Sul, com destaque aí para o sebo brasileiro. Então, para você ter uma ideia, Camila, em 2022, a gente fez uma exportação, o Brasil exportou por volta de 80 mil toneladas de sebo bovino. No ano passado, esse número chegou a quase 250 mil toneladas, né, multiplicou por 3. E esse ano, de janeiro até outubro, a gente já exportou aí, notadamente para os Estados Unidos, 280 mil toneladas de sebo bovino.
Então a gente vem acompanhando essa transformação do mercado, a gente vem conversando com esses grupos que estão liderando essa exportação, e estamos acompanhando com muito cuidado os incentivos lá fora nos Estados Unidos para ter essa demanda. E são dois fatores preponderantes que a gente percebeu ao longo desse ano, dessa trajetória, desse um ano, desse preço, Camila. O primeiro deles é que nos Estados Unidos, o ciclo da pecuária, ele viveu um momento de menos abates, menor disponibilidade de animais para abates e, por conta disso, menor oferta de sebo no mercado americano. Então, isso foi uma das razões para a busca de outros mercados fora dos Estados Unidos, entre eles o Brasil. E o outro ponto fundamental foram os programas de descarbonização que tiveram muito destaque ao longo do governo Joe Biden, para buscar fontes de energia com baixa intensidade de carbono e assim ganhar subsídios fiscais, incentivos fiscais, créditos para as refinarias que buscavam esse produto para conseguir produzir o diesel renovável. Então a gente viu grandes empresas, como a gente chama as majors de petróleo lá dos Estados Unidos, convertendo refinarias para passar a utilizar o óleo vegetal ou a gordura animal e outras fontes para produzir o diesel renovável e para produzir o SAF. Isso explica esse salto tão grande, né? Exatamente. Da gente sair das 80 mil para 280 mil. Isso, exatamente. E aí a gente chegou a ver, Camila, até o fim de 2023, muitas empresas que inclusive nem eram dos setores, originalmente do setor de gordura animal ou de insumos, tentando aproveitar esse fluxo de exportação, e isso foi acontecendo ao longo de 2023. Só que como a gente teve uma expansão enorme da produção de diesel renovável nos Estados Unidos, o setor foi vítima desse sucesso. Então a gente teve muito produto nos Estados Unidos, muitos créditos que subsidiam esse produto, esse fluxo. Então os preços, esses prêmios baixaram um pouquinho. Então esse ano a gente continua vendo essa expansão, como eu mencionei, 280 mil toneladas até outubro, mas esses prêmios, esses incentivos, eles já não estão tão fortes, tão altos como estavam no passado, porque a gente tem mais produto disponível, e agora tem uma discussão importante para a gente falar também daqui a pouco, com a mudança aí de governo, com a eleição americana. A expectativa é de que esses fluxos continuem crescendo. Esse ano tem algum número que a gente possa imaginar de quanto se completa esse ano? Porque esse número de 280 mil é até outubro. E 2025, o que o mercado está vislumbrando? Olha, a gente teve agora em outubro 20 mil toneladas só no mês de outubro. A gente vinha com um ritmo um pouco mais elevado. Isso foi baixando um pouco, mas é factível vislumbrar 300 mil toneladas a gente fechando esse ano, depois de quase 250 mil em 2023. O que a gente tem para frente agora, Camila, é uma questão especificamente dos incentivos. O governo Joe Biden, como falei há pouco, ele teve ao longo da gestão dele muita força e muito destaque para essa transição energética e esse diesel renovável nos Estados Unidos. O que a gente tem a partir de 2025 é uma mudança de legislação envolvendo os créditos fiscais. É o que se chama lá nos Estados Unidos o 45Z. Todos esses créditos eles vão passar por uma transformação vislumbrando a menor intensidade de carbono possível. Então, hoje, Camila, para ter uma ideia, a partir da produção de diesel renovável e de SAF, é possível conseguir um subsídio em torno de $1 por galão desses produtos. A partir de 2025, com essas novas regras, vai ser avaliado todo o ciclo de vida de produção desses biocombustíveis. E é a partir disso, dessas métricas, que você vai conseguir o crédito. Então, pode ser que não seja exatamente $1, vai ser um pouco mais baixo a depender da fonte de matéria-prima que você vai conseguir. E aí, naturalmente, o sebo, o óleo de fritura usado, que são resíduos, são coisas que você jogaria de volta na economia, então você seria o lixo de verdade. O desperdício. Exatamente, você está reaproveitando, né, bem um caso de economia circular aqui em toda a cadeia da pecuária. Quanto mais você conseguir esse tipo de produto, você vai conseguir um crédito maior. O que é o problema agora, Camila? Nós não temos clareza de quais vão ser essas métricas. Isso já era indefinido ao longo do governo Biden, o mercado já estava esperando alguma sinalização, alguma clareza, e com a mudança de governo agora isso ficou ainda mais incerto. Venceu a eleição o Donald Trump,
que tem um passado, vamos dizer assim, não tão favorável à questão do meio ambiente, já deu discursos, já falou no passado, voz um pouco mais voltada para setores que carbonizam um pouco mais do que o próprio foco ao meio ambiente, e acabou de indicar para chefiar a Agência Ambiental dos Estados Unidos uma pessoa que já teve um projeto de lei para reduzir esse programa de descarbonização dos Estados Unidos. Então, o mercado agora aguarda uma clareza de como vão ficar esses incentivos e, por conta disso, a gente espera que, pelo menos nesse primeiro trimestre de 2025, Camila, a gente já está vendo as negociações na apuração que a gente faz aqui do dia a dia, ali com o time do Amance, com o João Marinho, a gente já está vendo os exportadores brasileiros notando ali um menor apetite do lado dos compradores ali nos Estados Unidos, esperando uma clareza para isso. Eles investiram bastante, tem muita capacidade nova para entrar em produção, para produzir diesel renovável e SAF, mas depende desses incentivos, em muitos casos dessas plantas, depende desses incentivos para a conta fazer sentido, para você ter uma margem positiva para produzir esses biocombustíveis. Então, hoje a gente está nesse compasso de espera, por conta aí dessa mudança do 45Z, e por isso o mercado está desacelerando um pouco. Essa mudança aconteceria independentemente da eleição de Donald Trump, e aí a chegada de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos traz uma preocupação adicional para esse mercado, é isso? Exatamente. Mesmo se a Kamala Harris tivesse vencido, ou mesmo já antes disso, esse já era um assunto que estava em pauta. Essa mudança dos créditos visando uma menor intensidade de carbono. Inclusive, antes da eleição, já havia alguns grupos no parlamento americano, grupos voltados para o produtor rural americano, o produtor de soja americano, já havia um interesse, um lobby sendo construído com um projeto de lei para barrar matérias-primas importadas. E aí a gente vem logo na cabeça a China, o uco chinês, que de fato inundou o mercado americano desde o ano passado e bastante também nesse ano, mas entraria também matérias-primas aí vinda do Brasil, no caso do sebo, Canadá, enfim, todas as matérias-primas importadas seriam barradas, e aí daria um espaço maior para o produtor de óleo de soja dos Estados Unidos, o produtor de óleo de milho dos Estados Unidos. Por outro lado, essa nova política ela vai premiar a menor intensidade de carbono. Então, o critério também para você ser remunerado com o óleo de soja e o óleo de milho, ele também naturalmente vai ser menor. Então, isso tudo se insere aí num rol de incertezas, e é esse compasso de espera que o mercado está agora antes de tomada de decisões. Então, a gente espera no curtíssimo prazo que tem essas questões para serem resolvidas, para a gente ver o que vai acontecer mais adiante. Eu queria voltar na questão do óleo de cozinha usado, né? Que a gente acabou de fazer o lançamento de cobertura desse preço. Eu queria entender um pouco qual é a relevância do Brasil nesse mercado, qual é o tamanho desse mercado no Brasil, para onde que o óleo de cozinha usado, que espaço ele tende a ocupar na produção do biodiesel e exportação, enfim, qual que é a perspectiva para esse mercado? Claro, vamos lá. Bom, a gente lançou dois indicadores de óleo de cozinha usado em 22 de novembro, né? A gente tem muitas novidades aí acontecendo nesse mercado, né? Enfim, a gente começou a fazer essa cobertura e esse acompanhamento do mercado, basicamente junto com o sebo, mas é um mercado que ainda não tem uma grande maturidade, ainda é permeado por uma informalidade. Então é um mercado pulverizado, imagino. Isso. E sempre com um grau elevado de especulação. Então, o nosso trabalho aqui, Argos, que é buscar de fato quem está originando os produtos e chegar até o consumidor final, tentar evitar ali as precificações pelos intermediários, ele é um pouco mais complicado, mais complexo quando a gente fala do óleo de fritura usado. No caso do sebo, como esse fluxo de exportação ele já estava concretizado, houve um interesse também por parte aqui dos exportadores brasileiros de abrir as informações, de compartilhar conosco as informações para a gente conseguir estabelecer esse indicador que pode auxiliá-los para a precificação, enfim, para contratos que eles vierem a firmar com essa demanda dos Estados Unidos. No caso aqui do óleo de fritura usado, o que a gente tem, Camila? A gente tem, principalmente nas zonas metropolitanas, uma produção elevada, uma produção relevante,
mas tem um potencial enorme para melhorar a coleta que se faz fora de zonas metropolitanas. Se pensar na densidade populacional do Brasil, por mais que a gente tenha uma tendência de hábitos mais saudáveis de alimentação, menos batata frita e tal, é natural que pela densidade populacional, a gente tem um espaço para crescer ainda mais essa produção. Hoje é um mercado que ele atende basicamente o setor de biodiesel, Local. o setor de biodiesel local, e ele tem questões tributárias complexas também, a depender do estado, da origem onde você estiver. Então, por exemplo, você tem a incidência de PIS/COFINS, mas se você está comprando aqui em São Paulo, lá do Paraná, ou do Paraná, você está no Paraná e comprando de São Paulo, você tem a incidência ali de ICMS. Então, por conta disso, o caminho que a gente encontrou para lançar esses indicadores foi fazer um indicador diferido, sem impostos, mas também, como a gente conversa com o consumidor final, que são majoritariamente as usinas de biodiesel, a gente conseguiu, a gente de vez em quando normaliza esse preço até a nossa modalidade, que é FOB São Paulo. Então, um produto vendido no Rio ou vendido aqui no Paraná, a gente consegue normalizar até essa base em São Paulo. E a gente foi atrás aí dos grandes originadores desses produtos e a gente conseguiu chegar num indicador ali, depois de bastante tempo conversando com esses participantes, a gente conseguiu chegar até um denominador comum e lançamos esse indicador no dia 22. E agora esse esforço, como sempre é da Argos, de aumentando a relevância, buscando mais participantes para a gente consolidar esse número ainda mais. Do ponto de vista de exportação, existem dois caminhos principais aqui para esses produtores do óleo de fritura usado. Ele pode mandar esse produto para a Europa ou mandar esse produto para os Estados Unidos. No caso da Europa, tem que buscar a certificação ISCC, que é uma certificação que ela premia a questão de balanço de massa. Então, você tem que comprovar naquele produto determinados teores químicos de componentes que atendem o mercado europeu. Por que eu estou dizendo isso, Camila? E até falando até um pouco da nossa metodologia. A gente chegou até a olhar e pensar em colocar na metodologia questão de cor. Só para você ter uma ideia de como que esse produto ele pode variar de um produtor para outro. E a gente considera na nossa metodologia um teor mínimo de iodo de 70 gramas por litro, que aí nos dá uma segurança maior de que a gente está falando de um óleo de fritura que vem do óleo vegetal. Mas o mercado, a gente já viu acontecer coisas diversas, assim, óleos misturados, o óleo de fritura misturado com gordura, ou misturado no sebo, e até por isso, quando a gente trata de indicadores oficiais, a gente tem uma dificuldade hoje de mensurar qual que seria a produção nacional de sebo, de uco, e qual que seria a exportação também de uco, porque mesmo os indicadores de NCM de exportação, a gente entende que ali estão misturados outros produtos e não somente o óleo de fritura usado puro, simplesmente. Então, você tem esse caminho da Europa, que a empresa tem que investir para conseguir essa certificação e passar a atender o mercado europeu. E você tem, do lado dos Estados Unidos, uma novidade que ocorreu nesse ano, desde junho, que o governo americano procurou o Ministério da Agricultura do Brasil e o Ministério de Relações Exteriores e definiu ali um arcabouço sanitário, um checklist ali, um formulário que o produtor precisa atender, precisa cumprir a partir de uma inspeção também do Ministério da Agricultura, e se ele passar por essas etapas, ele vai conseguir atender o mercado americano. É como uma certificação, na verdade. Como uma certificação, exatamente, aqui muito definida pela EPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. E quando surgiu essa notícia, a gente acompanhando aí bem de perto, em junho, houve muito interesse das empresas aqui brasileiras de reciclagem animal e de óleos e gorduras, mas quando chegou a fase da rastreabilidade, ou seja, saber exatamente de onde veio aquele óleo, com exceção daquelas empresas que já têm contrato, sei lá, com uma grande rede de fast food ou com alguma rede de restaurantes, que aí consegue certificar da onde veio a origem daquele óleo, com exceção desses daí, outras empresas que não têm muito como confirmar essa rastreabilidade, ficaram para trás. A informação que a gente tem aqui, compartilhando
já compartilhamos com os nossos clientes aqui da Argos e trazendo aqui também para quem está nos escutando e nos assistindo, é que tem pelo menos 2 empresas do Paraná que estão já nessa fase final, passando pela inspeção do Ministério da Agricultura para fazer essa exportação. E aí a gente entra no outro problema, que é independentemente se você vai mandar para a Europa ou para os Estados Unidos, que é a logística. Estamos falando de disponibilidade limitada nesses portos para você ter a armazenagem desse produto que precisa ficar aquecido, que tem um tratamento, um cuidado de armazenagem mais caro e mais sofisticado, e são produtos que você não consegue ainda gerar em grande quantidade. São pequenas quantidades, então ele não é o que a gente chama uma venda a granel no navio, ele é o que a gente usa ali chamado isotanque. Então são containers, como se fossem containers pequenos, e isso tudo encarece... Específicos para esse produto. Específicos, isso tudo encarece ainda mais essa produção. Mas é um caminho aí importante para baixa intensidade de carbono, então a gente espera que isso possa em algum momento se desenvolver ainda mais. Essas empresas do Paraná, elas também estão buscando a certificação para mandar para a Europa, ou elas estão nesse outro processo apenas? Elas estão, por enquanto, nesse processo aí dos Estados Unidos, mas assim, a gente não tem certeza se elas já têm a certificação. A gente está investigando um pouco mais ali no detalhe essas empresas, mas por hora, quando eles olham as opções para mandar esse produto, o que a gente percebe é que existe uma inclinação maior a fazer as vendas, a fazer a exportação para a Europa, investindo no ISCC, porque daí, quando você vai competir com o seu produto fazendo um balanço de massa, e aqui para explicar um pouco mais, basicamente você vai mandar uma versão sample ali do seu produto, uma versão beta ali do seu produto, vai mandar ali para a Europa para ver se atende os requisitos mínimos para daí você seguir adiante. Esse parece ser um caminho para aquelas empresas que não têm como conseguir confirmar a rastreabilidade do produto. Na certificação europeia, então, elas não teriam que comprovar essa rastreabilidade. Isso, exatamente. Tem que confirmar, mas não é tão criterioso como é o trabalho para a EPA. Tem mais a ver com fazer o fit com a necessidade do produto europeu do que necessariamente a rastreabilidade da origem. Isso. Entendi. Qual que a gente pode dizer que é a perspectiva para essas matérias-primas como uco e sebo bovino na fronteira dos biocombustíveis avançados? Você mencionou no início da nossa conversa o SAF, o HVO. Qual o papel que eles vão cumprir nesse... Olha, Camila, quando a gente pensa curtíssimo prazo, tem essa incerteza relacionada ao mercado americano, a esses incentivos fiscais nos Estados Unidos. A eleição do Trump, ela traz também alguns pontos de interrogação do ponto de vista geopolítico. Se eventualmente o Trump passar a sobretaxar produtos chineses para entrar nos Estados Unidos, e a gente viu essa chegada firme e forte do uco chinês no mercado americano, se isso acabar sendo incluído nas tarifas, o que a gente viu no primeiro mandato de guerra comercial, pode ser que os Estados Unidos fique refém em busca de outros produtos, de outras alternativas, já que não vai contar com esse resíduo, com esse produto da China. Se isso pode abrir oportunidade para o Brasil, ainda é difícil dizer, porque se isso for somente por meio de tarifa, talvez abra espaço para outros mercados. Agora, muitas dessas regras envolvendo esses produtos, elas envolvem programas que foram definidos no parlamento. Então fica a dúvida se esses programas eles vão sofrer alguma modificação no parlamento. E aí a gente tem senadores e tem um grupo muito forte no parlamento voltado para a parte de agricultura. Então a gente tem um lobby forte da indústria de petróleo e gás, mas a gente tem também desse lado da agricultura, então vai ficar um jogo ali também apertado e dividido. Então essa é uma questão de Estados Unidos. Quando a gente olha para a China e esse produto que chega com bastante intensidade, tanto para os Estados Unidos como para a Europa, existe alguma desconfiança em relação a esse produto chinês. Então os órgãos reguladores dessas regiões, desses países, eles estão fazendo um escrutínio maior, investigando se esse óleo de fritura da China, ele atende também os requisitos necessários para fazer esses produtos. E a China já fez uma movimentação logo depois da vitória do Donald Trump, que consiste basicamente no seguinte, Camila. O uco chinês tem uma tributação no mercado doméstico da China e tem uma tributação para exportação. Essa tributação para exportação estava isenta.
E é por isso que isso teve esse fluxo forte da China exportando para esses mercados. Já há alguns dias, a China mudou essa regra e a partir agora desse mês de dezembro que estamos, todo o produto chinês, todo o uco chinês que é exportado voltou a ter uma tributação. Pode ser que isso tenha um viés macroeconômico da China de tentar ter uma balança comercial mais favorável, pensando do Trump ali colocando alguma tarifa ou alguma mudança de dinâmica por conta disso, pode ser. Mas tudo isso leva a crer que o produto uco chinês ele vai ter um preço mais alto. A Europa depende desse produto, esse produto chegou com muita força nos Estados Unidos, então a gente está tentando investigar se isso pode abrir oportunidade para o produto brasileiro. Agora, no médio prazo, Camila, o mercado, os participantes, os exportadores aqui do Brasil, todo mundo entende que a menor intensidade de carbono do sebo e do uco devem levar a uma precificação mais elevada em comparação ao óleo de soja. O sebo, quando surgiu aqui como produto no mercado brasileiro, ele nem era tratado como uma commodity, porque se pensava assim que ele teria até um preço mais baixo, do que ele era uma alternativa ao óleo de soja. E aí você tinha o sebo, o sebo não é uma commodity, então ele é até mais barato que o óleo de soja. Então esse era o mote quando surgiu o sebo. E o sebo passou por toda essa transformação que a gente falou aqui agora há pouco, e ele tem essa menor intensidade de carbono. A gente faz essa cobertura, por isso que é interessante esse histórico que a gente tem de 10 anos dessa cobertura, porque a gente consegue observar ali como o sebo sempre teve um desconto em relação ao óleo de soja, e quando começou essa exportação para fora, mais forte ali nos Estados Unidos, o sebo passou a ter um prêmio em relação ao óleo de soja em algum momento. Então, se você tem um exportador hoje que ele ainda utiliza como precificação somente o óleo de soja, ele deixa de aproveitar oportunidades em alguns momentos. E a gente aqui como Argos, a gente busca identificar mercados que a gente consegue trazer uma solução, um preço que vai servir de alternativa para você comparar sebo com sebo, uco com uco, e não tiver somente um driver do óleo de soja, que é o mesmo para o biodiesel e tal, porque a gente consegue acompanhar dinâmicas específicas de oferta e demanda desses mercados. Então, no médio prazo, a tendência é que esses produtos eles tenham uma precificação cada vez mais alta em relação ao óleo de soja. Inclusive, é isso que está previsto no programa americano, o 45Z, vai premiar a menor intensidade de carbono, tecnologias que ofereçam uma menor intensidade de carbono para você produzir o SAF e o diesel renovável, e até inserido nesse contexto, daqui a alguns dias vai ser lançado o contrato futuro de uco, baseado no preço Argos nos Estados Unidos. Isso vai tá para acontecer nos próximos dias. Então é um derivativo, é um contrato futuro que vai acompanhar a oscilação do preço Argos do uco no Golfo Americano, e aí é mais uma alternativa que o exportador aqui do Brasil ou de qualquer outra região e o comprador ali do lado do mercado americano vai poder contar para travar uma posição, para conseguir fazer para proteção de preços. Então, é uma solução que está inserida nessa questão da menor intensidade de carbono. A gente vem dialogando muito aqui com os participantes aqui, e eles estão buscando formas de como precificar melhor esse produto deles, e agora a gente tem mais essa oportunidade que vai ser lançado aí no mercado americano aí nos próximos dias. Uma coisa que não dá para negar é que o Brasil vai ter um papel muito relevante no desenvolvimento desse mercado dos insumos renováveis e do mercado do biodiesel de uma maneira geral, por ser uma grande fonte de matérias-primas. Exato. E que a Argos vai fazer essa cobertura para ajudar o mercado a fazer a precificação no produto certo, né, Conrado? Exatamente. E aí é até legal para complementar, Camila, que a gente está falando aqui desse fluxo internacional, mas aqui no Brasil a gente também tem projetos importantes de biorrefinarias, projetos para produção de diesel renovável, para produção de SAF. Então, esse sebo, o próprio mandato de biodiesel com o combustível do futuro, tem uma perspectiva de poder chegar a 20% de mistura do biodiesel ao óleo diesel. Então, esse produto vai ser cada vez demandado. A gente vai estar acompanhando as dinâmicas de oferta e demanda e oferecendo aí ao mercado opções de precificação, que pode ser o sebo, pode ser o uco, dentre outras coisas que está no forno aí. A gente vai avisar quando for o momento certo, que a gente está preparando aí para o mercado. Perfeito.
Obrigada, Conrado. Um prazer ter você mais uma vez no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português você encontra no site da Argus, em www.argusmedia.com/falando-de-mercado. Continue acompanhando para saber tudo que impacta os mercados de commodities no Brasil e na América Latina. A gente volta em breve com mais um episódio do Falando de Mercado. Até mais!